Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. E a misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre. Mas por que será ainda tanta culpa? Culpa que leva à doença cotidiana. Por que sentir tanta culpa é o tema do Conexões hoje. E aqui eu recebo Rodrigo Ladeira, professor da Faculdade Jesuíta, para conversarmos sobre este assunto. E você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Para a gente conversar sobre um tema um pouquinho espinhoso, que é por que sentir tanta culpa. E eu queria começar perguntando qual que é a distinção que se pode fazer entre culpa e pecado. A gente normalmente associa o tema da culpa ao pecado, só que a culpa é um sentimento humano, né? Quando a gente fala de pecado, a gente precisa lembrar que esse registro tem a ver com o tema da teologia, né? É um tema, no fundo, é uma questão humana, mas que parte da ideia da revelação de Deus, né? Então é de lá para cá, não é daqui para lá. Pecado não é uma coisa que a gente consiga descobrir o que é. Pecado tem a ver com também revelação. O Deus que ama, quando ama, anuncia a boa nova, né? A boa nova que é o anúncio da salvação, mas a salvação também tem o viés, né, da denúncia. Então, o pecado está ligado a essa ausência da presença de Deus na vida da gente, vamos dizer assim. Então, o pecado tem que ver com esse sistema mais teológico do que antropológico. Quando a gente fala de culpa, a gente está falando de uma questão muito mais ligada à ordem da psicologia, né? Da nossa psique. São sentimentos que a gente tem, vindos, fruto dessa ordem moral, das nossas ações, das nossas atividades. Então, essas ações, elas podem ser sentidas, né? Depois de ter experimentado fazer alguma coisa, posso sentir que fiz alguma coisa que não era correta. Então, veja se eu entendi bem. Então, o pecado seria uma espécie de não escuta, de desobediência, uma espécie de desvinculação ou falta de conexão com o plano proposto na revelação. Isso. Ok? Isso. A culpa seria um fenômeno humano, psicológico, emocional, eu poderia dizer natural, no sentido de que é próprio do ser humano ter consciência da falta? Sim. A culpa não é que ela se torne uma coisa, não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A culpa é um sentimento que a gente tem depois de ter feito determinada coisa, a gente acha que a gente fez errado. Então, normalmente a gente associa a culpa ao pecado, mas a culpa está mais associada a erros do que ao pecado. Ao ethos contemporâneo, a costumes, a cobranças. Porque normalmente a gente associa tudo que é errado ao pecado, né? Então, pecar não é uma coisa necessariamente errada. Errada é uma coisa, né, que a gente faz, depois a gente sentindo o que a gente fez, a gente pensa, não, fiz alguma coisa que não era. Então, é uma questão mais da ordem da norma, da lei. Quando a gente tem uma norma, então a gente olhando a norma, a gente percebe que a culpa vem desse não cumprimento da norma, da lei. O pecado não tem nada a ver com essa lei, porque a lei, segundo a experiência cristã, não é uma coisa, né? A lei, segundo a experiência cristã, é Jesus, né? Ele é a norma. Então, para eu descobrir ou para perceber que estou numa situação de pecado, é preciso que a minha consciência cristã, não a minha consciência humana, do ponto de vista de que eu possa descobrir, então, na relação com Deus é que a gente descobre que estamos ou não optando por um caminho diverso daquele de Deus. Tá certo, então vamos deixar o pecado aqui um pouquinho de lado e vamos falar apenas da culpa. Tá. Então, se entendemos a culpa como uma consciência da falta, nós somos naturalmente culpados. Ok? Ou seja, nós somos naturalmente incompletos, nós somos sujeitos a falhas, a erros, não cumprimos a norma, não cumprimos a lei, não damos conta dessa pesquisa de forma satisfatória, não damos conta de amar as pessoas de forma satisfatória, não somos perfeitos. Isso. Logo, a nossa consciência nos mostra que ali faltou algo. Isso é culpa. Isso é culpa. Agora, o que acontece... Construída, né? Culturalmente. Culturalmente, sem dúvida. Tem a ambiência onde a gente constrói o que a gente erra, o que a gente acerta, diz muito respeito àquilo que a gente vai
construindo enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Os rumos, aquilo que nos ultrapassa, né? Porque a norma não é minha, a norma é um... Tá, mas eu vou trazer algo que me aconteceu no passado. Um casal estava para se separar e um dos filhos, tinha um casal de filhos, e um dos filhos, com 7, 8 anos, começou a ter a ideia de suicídio. Ou seja, ele se sentia culpado pela separação dos pais. Como explicar isso? Eu acho que o caminho da explicação dessa questão passa por vamos dizer assim, por uma consciência da realidade. O problema da culpa não é tanto sentir a culpa, o problema da culpa é que a culpa pode rapidamente ser transformada numa coisa que vai espichar pela vida inteira, né? Então, o problema da culpa é quando ela vira uma doença. Aí ela é perniciosa. Agora, o sentimento de culpa, ele em si mesmo, ele é um sinal. Eu fiquei pensando quando estava vindo para cá, para a entrevista com você, o paralelo da culpa com a dor. A dor, né? Uma febre quando a gente tem, o organismo quando ele está saudável, ele pode sentir a dor. A dor é um informe de que alguma coisa está fora do lugar, né? Então a gente toma um remedinho, uma Neosaldina, para passar a dor de cabeça. Então a culpa, se a gente não cuida dela, né? Se a gente não dá o remedinho para ela sossegar, ela pode tomar se avolumar. E de fato já me aconteceu. Então é natural sentir culpa, não é uma coisa não natural. É Agora, uma coisa... como lidar com o sentimento de culpa e às vezes com o complexo de culpa? Bom, às vezes precisa de uma terapia, né? Precisa de conversar, precisa botar para fora, precisa, né? Precisa contar aquela coisa para alguém, que quando a gente libera, quando a gente libera aquilo que a gente está vivendo, conta para alguém, normalmente os mecanismos internos humanos, eles dão conta de superar aquele sentimento, quando ele é um sentimento que pode ser danoso. Aliás, qualquer sentimento pode ser danoso, né? Alegria demais, né? Vira euforia e a gente sai do nosso prumo, né? Então a gente vai buscando esse lugar do... Agora, você dizia que a culpa é construída historicamente, culturalmente. Em todas as culturas existe a consciência da falta, que se chama culpa? Claro, a gente não fez uma pesquisa com todas as culturas, mas é natural que isso... Não sou pesquisador de história para te responder, mas é natural porque é um sentimento humano, né? Que deriva desse lugar que a gente chama norma. Então, a norma, a lei, é que vai determinar, né, essa consciência que a gente tem, moral, né, das nossas atitudes, que a gente chama de, né, nesse caso aqui, que a gente chama de culpa, né? Então, mas o que eu queria dizer é isso, é um sentimento normal, ele é bom, né? Ele informa que alguma coisa a gente precisa cuidar, né? Estou pensando quando Jesus despede as pessoas depois que elas fazem alguma coisa, né? Quando pecam, Jesus, vai, não peque mais. Ou seja, não é para a questão da culpa aqui está em a gente ficar remoendo alguma coisa que passou e que já está, talvez, já sanada, resolvida, ou que não tenha nada para ser resolvido, né? O problema é que a gente fica querendo voltar. Agora, a pessoa pode desenvolver um sentimento de culpa pelo fato de ter ideais inalcançáveis? Acho que pode. A gente vive num mundo que cobra muito da gente, né? A gente tem que ser sempre o melhor, a gente tem que ser sempre mais, né? Então tem uma geração desse avolumar da culpa que pode vir desse entorno que vai forçando a gente a se enquadrar, e o ser humano não se enquadra, né? A gente é limitado mesmo, a gente foi feito caótico, né? Deus, quando criou o mundo, ele não o criou perfeitíssimo, ele criou já com a nossa... O ser humano foi criado com esse movimento que é da ordem da caducidade, né? A gente caduca mesmo, né? Então, eu tenho aqui a participação de várias pessoas do Facebook. A Graça Andreata diz o seguinte: a questão da culpa é bem característica da cristianização do Ocidente. Tal metodologia criou um Deus que provoca medo e nos torna culpados, desde a metáfora da Eva com a maçã e a serpente. Enquanto isso, levavam nossas riquezas naturais. Em vez de se utilizar a beleza da ciência, do conhecimento, usou-se o bem e o mal, utilizando o estratagema machista de culpar a mulher e tornar culpados a todos.
A única maneira encontrada pelos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, para nos fazer cristãos foi o medo. Amo minha igreja, mas considero-a bastante responsável pelo complexo de culpa do povo. Eu creio no Deus da vida, das alegrias do trabalho. Tentar errar cada vez menos para viver cada vez melhor. Então, Graça, eu penso o seguinte, sua fala provoca bastante. Se houve um tipo de evangelização que talvez tenha provocado medo, por outro lado, houve outras experiências profundamente saudáveis. E penso também que generalizar talvez fosse um pouquinho complicado. Mas, de qualquer forma, a religião, às vezes, acelera a questão da culpa mesmo. Fraterno abraço, muitíssimo obrigado. O Luiz Antônio Barros diz o seguinte, adorei o tema, estaremos presentes com certeza, meu irmão, fraterno abraço. Um abraço também para o Frederico Costa Miguel e queria que você comentasse da Rogéria Correia. Padre Márcio, tenho muita fé e por isso estou firme na esperança do perdão de Deus. Mas às vezes me deparo com erros que cometi no passado e sinto um grande arrependimento e fico triste. Ela não consegue se livrar do passado, Rodrigo. Pois é. Como é que ela chama? Rogéria. Rogéria. Então, Rogéria, o tema do perdão, perdão eu gosto mais de dizer do perdão desse jeito. Perdão é um caminho, né? É um caminho para ser presente, é um caminho do dom, perdão, né? Esse movimento que Deus propõe, é de lá para cá, né? Ele que vem ao nosso encontro, não somos nós que perdoamos a Deus, é Ele que nos perdoa. Quando Ele faz o movimento, Ele faz o movimento e não desfaz esse movimento. Então, o problema é que Só que eu vou desfazer a sua fala. Agora, para a gente ir para o intervalo, a gente retoma logo após o intervalo. Obrigado. O que impede uma pessoa de experimentar a misericórdia e achar que Deus não a perdoou? Bom, vamos falar mais sobre isso. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.